Vou passar para vocês aqui um exemplo, na verdade, da aula sobre projetos fotodocumentais, que é esse projeto do Sebastião Salgado, que teve um acompanhamento também do jornalista Leão Serva, que é um jornalista da Folha de São Paulo, e eles fizeram um trabalho que, na verdade, faz parte de um outro projeto muito maior do próprio Sebastião Salgado, que chama-se Amazônia. E nesse projeto, o Sebastião Salgado tem ido a campo para produzir imagens de tribos ainda não conectadas, né? Ou seja, tribos ainda não contatadas pelo homem branco, né? Com regularidade ali na região norte do Brasil. A ideia é que, a partir de exposições no ano de 2021, começando pelo ano de 2021, né, a gente vai ter o resultado desse trabalho do Sebastião Salgado. Ele está indo então em várias tribos amazônicas, né, ele está percorrendo isso, né, essa região norte, atrás dessas tribos que ou não foram contatadas, na verdade, ou tiveram muito pouco contato ainda com o homem branco, né? E esse trabalho que eu vou mostrar para vocês é de uma tribo chamada Axanincas, né? É uma tribo que tem uma descendência inca, né? Ali da civilização que habitou ali a América do Sul durante muitos anos, né? Muitos séculos, né? Ali, especialmente na região do Peru, né? E é essa tribo aqui que vive na região amazônica, é uma tribo descendente então dos incas. O Sebastião Salgado, vou desligar, vou fechar aqui a câmera para a gente poder ver. Aconteceu o seguinte, né? A Folha de São Paulo acompanhou essa expedição do fotógrafo na floresta amazônica e dessa vez foi para documentar a etnia Axaninca, né? Então, depois de sobreviver meio século de batalhas, ela agora tem que enfrentar várias questões que são mais rotineiras e mais perigosas do que a batalha entre tribos, na verdade, né? Agora eles têm que lutar contra os caçadores, traficantes, madeireiros, questão das mudanças climáticas que interferem muito no rio, nas plantas, nos animais, enfim, toda essa região aí que é afetada por essas intempéries, né? E esses problemas que são causados também pelo homem branco. O Sebastião Salgado, ele acompanhou, então ele fez esse trabalho no Axanincas, mas esse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês também teve a participação do Leão Serva, né, que fez um texto. Na verdade, eles apresentaram esse material aqui, ó, que é um material impresso, que veio na Folha de São Paulo. É um caderno que tem 10 páginas, né? E esse caderno aqui, com 10 páginas, foi editado pela Luiz Elvésio, os textos são do Leão Serva, edição de fotos da Té Severino, coordenação de arte da Té Severino também, infografia do Marcelo Pliger e design e desenvolvimento do Thiago Almeida, Pilker, Rubens Alencar e Ângelo Dias. Todos eles em cima do trabalho que está fazendo na Amazônia. O Salgado, como vocês já devem saber também, vamos colocar um pequeno perfil dele aqui. Ele é um economista por formação, radicado na França, né? Durante a ditadura, então ele foi para a França, foi trabalhar no IBC e ele iniciou então na fotografia nos anos 70, né? Ele trabalhou na agência Magnum, né? Que foi fundada pelo Capa e pelo Cartier-Bresson, e depois nos anos de 1990 mantém a sua própria agência que chama-se Amazonas Images em Paris, né? E ele é reconhecido como um dos maiores nomes da fotografia internacional, enfim. E desde dezembro do ano retrasado ele integra a Academia Francesa de Belas Artes. É o maior reconhecimento do governo francês, da comunidade artística, né, daquele país, é um criador. E é o primeiro brasileiro também a ocupar essa posição no Instituto de France, que reúne as 5 grandes academias francesas. Sebastião Salgado dispensa muitas apresentações, mas o mais importante nesse momento aqui que eu estou querendo mostrar é a vertente fotodocumental dele. E o Salgado trabalha muito dentro daquilo que a gente falou dos projetos fotodocumentais, né? Projetos humanizados, políticos, imersos, né? Com muita imersão. É um projeto que é colocado sempre para debater, para discussão. Eles sempre
reverte essas fotografias em exposições, em livros, etc. e tal, e consegue então dar essa visão mais documental mesmo e oportuna para o trabalho da fotografia dele. Nesse trabalho aí que a gente mostrou nesse caderno aqui, ele foi acompanhado pelo Leão Serva, que é um jornalista, escritor também, foi secretário de redação da Folha durante muitos anos, dirigiu vários jornais, e ele também é autor de um guia Como Viver em São Paulo Sem Carro. Então, o Leão Serva tem uma militância muito grande dentro do jornalismo, especialmente no que diz respeito ao jornalismo responsável socialmente, né? Um jornalismo que precisa se preocupar muito mais com o público do que com interesses econômicos ou ideológicos. Os Axanincas, eles são índios, né? A pronúncia é Axaninca, minha gente, né? Ou seja, a tradução aí seria minha gente. Também são chamados de campa, mas a palavra tem origem em um pejorativo, sujos de barro, na linguagem inca, na língua inca, né? Eles têm um tronco linguístico que é o aruac, a localização deles no Brasil está no oeste do Acre, né, na bacia do Rio Juruá, e no Peru também, em áreas da Amazônia peruana, a partir da encosta dos Andes, ao norte de Cusco. Então, eles estão ali numa região muito afastada, mas ao mesmo tempo também uma região bem ampla, né, de ação. As primeiras fotografias são fotografias. Sebastião Salgado, claro, fotografa muito em preto e branco, né? Muito não, praticamente fotografa em preto e branco, uma escolha estética dele, né? E aí ele já está mostrando, ele começa mostrando a exuberância da floresta, a exuberância do lugar onde ele está. Trabalhar a questão dos índios em si, a rotina, né? O trabalho dos índios na floresta, como que acontece a questão da pesca artesanal, a coleta de alimentos, né? Fotografias sempre muito bem colocadas e muito bem produzidas, né? Artesanalmente, eu diria, porque você tem aqui um preto e branco muito organizado, né? São de muitos contrastes, mas você tem ali uma luz, uma iluminação muito perfeita, né? Claro que é um trabalho aí de pós-produção, mas obviamente que se o trabalho não é inicial, se o trabalho inicial não é bem organizado, então você tem mais dificuldade na pós-produção, né? O que eu gosto muito do Salgado é que ele trabalha muito em cima da não pose, né? Ele faz retratos, né? Faz portréis também, mas normalmente o que ele gosta muito de utilizar são poses mais. Eu adoro muito essa fotografia porque ela parece demais uma fotografia que foi manipulada, né? Uma fotografia que foi manipulada. Mas você vê, né? Ali nesse momento você tem toda uma, só nessa fotografia, apesar dela parecer ser manipulada, mas não é, você vê ali todo o potencial artesanal do homem, né? Dessa tribo. Uma coisa interessante aqui que eu estou falando que ela parece artesanal, parece manipulado, mas na verdade eu vou te dar uma letra aqui que ele fez. Sebastião Salgado, em algumas fotografias dessa série documental que ele fez, em algumas fotografias dessa série que ele fez, ele trabalha com uma espécie de um estúdio. Então, você está vendo essa foto, que ela parece ser uma foto extremamente pós-produzida, mas, na verdade, o que há aqui é um fundo infinito que ele armou lá na tribo, e você pode ver isso de uma maneira muito mais simples. Quer ver aqui, ó? Vou te mostrar aqui. Você está vendo aqui, ó, o pano, né? Então, todo esse fundo aqui é um pano que ele colocou, um pano cinza, né? Que está, na verdade, fazendo com a função de um fundo infinito.
Então, por isso que você tem muitas vezes aqui a impressão de que esses elementos estão colocados digitalmente na cena, mas eles não estão, eles estão apenas fotografados com um fundo infinito. Olha só que foto linda, né? Você mostra, você tem aqui a exuberância da mulher indígena, né? Toda a relação entre gerações. A sabedoria e o artesanato, né? De novo está sendo fotografado naquele estúdio que ele criou, né? Então você tem ali um fundo muito interessante para esse tipo de imagem. E dá um contraste muito grande com o balaio. Olha aqui. Então, assim, quando a gente falou nos projetos fotodocumentais, o que a gente precisa ter nos projetos fotodocumentais? Ideias, né? E quando a gente tem ideias, a gente, na verdade, tem que ter ideias com funções sociais, né? E essas funções sociais independem do que você vai fazer para concretizá-las. Então, obviamente que eu tenho, é, obviamente que eu tenho uma possibilidade hoje de produzir uma fotografia que seja, na verdade, construída a partir de uma intenção, né? E aí o recurso que eu vou utilizar para passar essa mensagem, ele é um recurso variável, né? Olha só. Aqui a gente já tem um olhar, né? Olha que portrait lindo. Maravilhosa. Foto maravilhosa. Mas nada supera essa. Eu adoro essa aqui. Gosto muito. Acho que nessa foto ele consegue captar muito forte a questão da essa etnia em si. Os olhos são muito profundos, né? A boca é muito forte, né? Muito tem um valor étnico, antropológico muito forte. Mas todos eles agora, essa sessão com esse fundo, a família, os artefatos. A gente lembra muito aquelas fotos de família, né? Você imagina quando a gente fazia essa. Quando a gente não, né? Mas quando essas fotos de família eram feitas no começo do século XX, né? A gente via aquelas fotografias das famílias posadas, né? E o Salgado praticamente retoma um pouco disso, né? Nesse trabalho documental que ele fez. Olha aqui, a integração, né, da, da tribo com a natureza em si, com aquela árvore gigantesca lá atrás. Maravilhosa, né? A expressão indígena é uma expressão muito forte, né? Muito valorosa, assim, é, muito valiosa também, porque você tem ali todo um antepassado, né? Tem toda uma história, uma memória muito grande que acontece ali. São mulheres muito fortes, pessoas muito fortes, que são obrigadas hoje a ter que enfrentar situações como caçadores, madeireiros, traficantes, que cercam, né, essas reservas indígenas e vão aos poucos pilhando toda essa tesouro que é deles, né? Olha só, uma família inteira reunida. Muito interessante essa foto. Embaixo ali no pé você pode verificar o pano, né, que ele usou para fazer mais um portrait.
Essa aqui é uma foto muito legal também, que mostra a floresta, a integração do homem, né? Seus momentos mais calmos ali, onde eles vivem, né? O Salgado fez uma ação de gerações muito grande nesse trabalho fotodocumental, né? Você vê aparecer sempre muitos jovens e idosos juntos. Bom, e aí, com isso a gente termina essa aula aqui, que é um exemplo, na verdade, complementar, né, da aula de projetos fotodocumentais 1, e a gente continua então nesse tema a partir da semana que vem. Beleza, gente? Grande abraço para vocês, até mais!